Quando falamos em políticas públicas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, nós vamos tratar então de quais são as principais ações, os principais projetos e os principais instrumentos que operacionalizam as políticas públicas de preservação do patrimônio cultural brasileiro. E também, quando falamos em políticas públicas, necessariamente também falar dos instrumentos legais, né, que não só garantem, ou que pelo menos respaldam a realização dessas ações, desses programas e desses projetos. Então, vamos falar desde os instrumentos que são voltados para o campo do patrimônio material, mas também vamos falar dos instrumentos voltados para o patrimônio imaterial, para a atuação das políticas públicas específicas no campo dos museus e também, é claro, das políticas públicas voltadas, pensadas especificamente para o campo das ações educativas no campo do patrimônio. O tema deste módulo é Políticas Públicas para a Preservação do Patrimônio Brasileiro. Quando falamos das políticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, temos que ter em ideia de que ela surgiu com a finalidade de afirmação do Estado-nação. O que quer dizer isso? O Brasil, quando ele foi independente, ele precisou, de uma certa forma, construir a sua própria história e também representar a sua memória nacional, a sua memória coletiva, exemplo do que já acontecia em séculos anteriores nos países europeus. E nas políticas de preservação de patrimônio, embora já existissem algumas ações pontuais específicas antes, mas a década mais importante é a década de 1930. Porque é durante essa década, no período de Estado Novo, em que foi editado o Decreto-Lei número 25, de 1937. Esse Decreto-Lei, ele criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje nominado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem atuação até os dias de hoje. Ou seja, o IPHAN é uma autarquia com atuação com mais de 80 anos. E juntamente nesse decreto também foi criado o primeiro instrumento legal de preservação do patrimônio cultural brasileiro, que é a figura do tombamento. A figura do tombamento é um instrumento que tem por finalidade declarar da chancela por parte do Estado para um determinado bem ser reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Então, o tombamento, ele é indicado, ele é destinado, na verdade, para o que a gente chama os bens de natureza material. Ou seja, o que são os bens de natureza material? Por exemplo, são prédios arquitetônicos, igrejas, né? Isso a gente falando de bens imóveis. Ou também esses bens isolados, mas também podem ser todo um conjunto, todo um sítio urbano. O exemplo que a gente tem, um exemplo que podemos dar é a cidade de Ouro Preto, o sítio histórico de Salvador, né? O sítio histórico da cidade de Fortaleza. Então, todo um conjunto maior. Então, pode servir tanto para os bens imóveis isolados, como também para um conjunto urbano. E a figura do tombamento também, ele é destinado para os bens móveis. Como exemplo, uma coleção museística, uma coleção de um determinado museu. Então, coleções arquivísticas, audiovisuais, fotográficas, também podem ser declaradas, podem ser tombadas como um patrimônio cultural brasileiro. O instrumento do tombamento, ele é destinado, a legislação também prevê, voltados para os bens arqueológicos, né? Não só os bens específicos, mas também o que a gente fala, os sítios arqueológicos. Não é à toa que nós temos alguns bens, alguns sítios arqueológicos que foram tombados, como, por exemplo, as Itacoatiaras do Rio Ingá, que são importante referência mundial e que fica na cidade de Ingá, na Paraíba. Mas a legislação, depois da criação do Decreto-Lei 37, na década de 1960, foi criada uma legislação específica voltada para os bens arqueológicos. Essa legislação, ela determina que todos os bens arqueológicos encontrados no território nacional, tacitamente, ou seja, eles não precisam de uma chancela específica, mas eles já são considerados como patrimônios culturais nacionais, cabendo já que existam políticas públicas que garantam a sua preservação. E cabe também ao IPHAN, né,
as políticas e a preservação desse bem, dos bens culturais arqueológicos. É por isso, os bens arqueológicos, eles são considerados de propriedade da União, ou seja, do Estado federado. Então, nenhum bem desse ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido. Todo o trabalho de atuação, de intervenção em um patrimônio arqueológico, ele deve ser feito por um profissional habilitado para isso. Quando falamos de educação patrimonial, a gente deve ter em mente que as ações educativas para o patrimônio surgiram no Brasil dentro dos museus, isso já de longa data, desde a atuação dos primeiros museus como o Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, desde a virada do século XIX para o século XX. O termo em si, educação patrimonial, no entanto, se popularizou na década de 80, depois da realização de um seminário no Museu Imperial, que visava discutir e debater as ações educativas dentro dos museus. Agora, pensar a educação para o patrimônio como uma política pública específica, ela teve bastante atuação e bastante força em momentos mais recentes, ou seja, foi após a criação da Coordenação de Educação Patrimonial dentro do IPHAN, no ano de 2004. Essa coordenação estruturou o que o IPHAN concebe como educação patrimonial por meio de linhas e diretrizes. A principal defesa nesse sentido é de que a educação voltada para o patrimônio ela deve ser dialógica e democrática. Em que sentido? As ações educativas elas devem ser realizadas de uma forma horizontal, ou seja, com a participação efetiva da comunidade e dos reais detentores das referências culturais. É a comunidade, são esses detentores que devem dizer em primeira pessoa e que devem ser os protagonistas em dizer, dentro das referências culturais, quais são aquelas que lhes são mais importantes, que lhes são mais significativas e que devem representar as suas memórias, as suas identidades. Além disso, as políticas voltadas para a educação patrimonial desenvolvidas atualmente por o IPHAN defendem que as políticas de patrimônio elas estão num campo e que elas não são desarticuladas das demais políticas públicas específicas. Quando pensamos nas políticas de patrimônio, nós temos que pensar que também que a atuação do Brasil na área de preservação faz parte de um processo, de uma dinâmica que já tem mais de 80 anos de atuação. Então, desde a criação do primeiro instrumento de preservação, que, como falamos, foi o instrumento do tombamento, houve uma dinâmica de concepção também do que é patrimônio cultural no Brasil. Então, muito importante nesse sentido, a criação do Centro Nacional de Referências Culturais, que era uma instituição na época também federal e que já trazia uma concepção diferente do que é patrimônio, né, a partir dessa ideia realmente de referências culturais. Ou seja, as referências culturais elas estão inseridas no seio, no dia a dia da comunidade, no dia a dia da sociedade. Além da atuação do CNRC, do Centro Nacional de Referências Culturais, também foi importante as lutas sociais e as demandas para que diferentes grupos sociais também fossem representados na memória nacional e que suas identidades, as suas referências também fossem reconhecidas e tuteladas pelo Estado. A partir de todo esse processo, dessas lutas sociais, das discussões também teóricas no campo, é que foi criado, no ano de 2000, o decreto 3551, que cria uma nova figura, um novo instrumento de reconhecimento do patrimônio cultural, que foi a figura do registro, o registro dos bens culturais de natureza imaterial. E junto com a criação do registro, veio o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que visa fomentar, dar apoio aos bens culturais representativos da sociedade, representativos da nação, que sejam de natureza imaterial. Ou seja, diferente do tombamento, que ele era destinado para os bens arquitetônicos ou todo um sítio urbano, o registro do patrimônio material ele é voltado para aquelas referências culturais, como as manifestações culturais, como uma festa popular, ou mesmo como um lugar onde acontece
acontecem de determinadas manifestações culturais coletivas, como a Feira de Campina Grande, na Paraíba, ou a Feira de Caruaru, em Pernambuco, ou o Círio de Nazaré, em Belém, que é uma referência, uma festa popular bastante conhecida, as Cavalhadas em Pirenópolis, ou também manifestações artísticas outras, como a literatura de cordel, ou o repente, que também hoje são reconhecidas como patrimônio cultural de natureza imaterial brasileiro. E também ofícios, como ofícios da baiana do acarajé, né? Ofícios do mestre de capoeira e a roda de capoeira, que está em todo o território nacional e também extrapola os limites do nosso país. Então, todas essas referências, hoje, elas são reconhecidas também como integrantes da memória nacional a partir dessa política específica, a política de registro e de valorização das referências de natureza imaterial que foram concebidas a partir do Decreto 3551, né? Que também, em si, também já são resultados de todas as discussões, de todas as referências e todas as lutas sociais que já vinham acontecendo no país durante as décadas de 60, 70 e 80, e que se refletiram também, inclusive, no texto constitucional. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 216, traz essa noção ampliada do que é patrimônio cultural. Que o patrimônio cultural não é apenas a faceta material, mas também os aspectos imateriais do patrimônio cultural, e que também ele deve abarcar os diferentes grupos sociais formadores da sociedade brasileira, né? Os diferentes grupos sociais que antes, historicamente, vinham sendo esquecidos dentro dessa construção dos bens representativos do patrimônio cultural brasileiro. A partir dessas considerações, o que a gente pode pensar, você como atuante do patrimônio, ou você que está ingressando nessa área, é pensar a nossa atuação como mediador de educação para o patrimônio. De que forma que nós estamos contribuindo para a preservação da memória nacional e de que forma nós estamos contribuindo para que essa memória abranja os diferentes segmentos formadores da sociedade brasileira. É o que, dentro do patrimônio, nós costumamos falar da patrimonialização das diferenças, para que a memória coletiva, seja nacional, ou seja também no campo de atuação sua específica, na sua cidade, na sua comunidade, no seu estado, para que ele abranja os diversos segmentos, os diversos grupos sociais que formam essa coletividade. E também trabalhar para que determinados grupos que historicamente foram silenciados, agora tenham voz, tenham vez para definir quais são esses patrimônios coletivos e para também com que as suas referências culturais próprias também sejam reconhecidas como importantes dentro dessa coletividade. Dessa coletividade seja local, seja estadual ou seja nacional. Então é importante nesse sentido, nós, vocês, nós juntos como mediadores, pensar nessa nossa atuação, né? Nessa nossa atuação para que ela seja mais abrangente possível, de um patrimônio cultural de uma forma mais ampla e que envolva os diferentes segmentos sociais formadores da nossa sociedade brasileira.